Olá, meninos e meninas do sexto ano A, B e C. Vocês estão bem? Espero que sim, viu? Me diga uma coisa, como é que está aí a quarentena de vocês? O período aí de afastamento? Tem que ficar em casa? Tem que aguardar um pouquinho, ler, estudar, pesquisar e não sair de jeito nenhum de casa, viu? Pelo amor de Deus. Só para fazer uma recapitulação aqui do nosso assunto, estávamos falando sobre o evolucionismo e o criacionismo, né? Cheguei a falar aqui em algumas das turmas sobre o criacionismo, né? O evolucionismo falamos bem pouco. E queria só recapitular um pouquinho para a gente ter uma ideia, né, do que é o evolucionismo, do que é o criacionismo, a visão histórica, né, desse assunto. Enfim, como nós já vimos, esse assunto é relacionado à pré-história. E como vimos no assunto passado, a pré-história é um dos períodos da nossa história, né? É o primeiro período, que tem origem lá no surgimento da humanidade e vai até aproximadamente 13.000 anos antes de Cristo. E o problema maior está exatamente nessa questão da origem da humanidade, porque há um debate muito grande, histórico, entre religiosos e cientistas, né, sobre quando nós surgimos, de onde nós viemos, qual é a nossa origem. Óbvio que a gente não vai deixar jamais de falar sobre a nossa Bíblia, de falar sobre a nossa criação, né, e valorizar, enaltecer a nossa criação perante Deus. Mas é importante também falar que existe esse debate, essa discussão milenar, onde o homem acredita mesmo que nós somos frutos de uma evolução. Sobre a pré-história, esse período está dividido em mais ou menos 3 partes, né? Pela visão histórica, que é a era paleolítica, depois vem a era neolítica e em seguida a idade dos metais. A era paleolítica, ele, segundo as informações científicas, ele começa na era do surgimento, né, do homem. E ele é caracterizado, ele é marcado principalmente pela evolução desse homem, né, desses hominídeos. E vai a mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo. E depois começa um outro período, que é o período neolítico, entre 10.000 anos antes de Cristo a mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, que nessa época o que mais é marcado, o que mais caracteriza esse período é a Revolução Neolítica. Desculpe minha voz. O que foi a Revolução Neolítica? A Revolução Neolítica foi uma revolução agrícola, onde foi o momento em que quando o homem, ele passou a plantar e a colher, ou seja, ele passou a ter a exercer a atividade agrícola, né? Ele passou a plantar legumes, frutas, enfim, grãos, e depois passou a colher esses grãos, essas frutas e verduras e legumes. Esse momento de interação com a terra, né, do cultivo da terra, ele é conhecido na história como Revolução Agrícola. E teve uma consequência muito importante para a nossa vida atual. Foi o momento em que surgiram as primeiras civilizações. Por que essas civilizações surgiram nesse momento? Porque com a Revolução Agrícola, com o ato de cultivar a terra, o homem e a mulher em geral, eles passaram a se sedentarizar, a ter uma moradia fixa, a não viver como era antes. Eram nômades, né? Viviam buscando frutas, coletas, enfim, caçavam, pescavam, e quando acabavam os seus alimentos, eles procuravam outros lugares. Agora não. Agora, com o advento, né, o cultivo da terra, eles passaram a se sedentarizar e a ter uma moradia fixa. E a partir daí, as pessoas passaram a ter eu posso dizer, passaram a ter uma aglomeração de pessoas, e assim surgiram os primeiros núcleos urbanos, que depois viriam ser chamadas de cidades. E aí nós temos algumas civilizações que surgiram nesse período, como a Mesopotâmia, que é onde fica o Irã hoje em dia, e o Egito, que é onde fica o próprio Egito, né?
né? Bom, essa parte aí é a Revolução Neolítica, que aconteceu no período Neolítico. E aí vem o terceiro período, que começa mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo e termina mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, que é a Idade dos Metais. Aí nesse período o homem passou não só a plantar e colher, mas passou a manipular os metais. Passou a manipular as rochas para se tornarem ferro, se tornar aço, se tornar bronze, né? E materiais esses muito utilizados para poder fazer armamentos para guerra, espada, escudo, enfim. Então foi muito importante, né? De forma resumida, foi basicamente isso aí. Claro que aqui no vídeo não dá para falar muito, até porque o tempo, né, não dá. Mas com certeza na aula a gente vai discutir mais sobre isso. Bom, a pré-história, historicamente falando, tem esses 3 períodos. Claro que se você for olhar na parte jurássica, existem outros tantos períodos que não cabe a gente falar aqui agora. O importante saber também é que o responsável para trazer as informações para nós, né, os responsáveis, desculpe, os cientistas especializados na área de pré-história, está mais voltado para a arqueologia, né? Esses arqueólogos, eles utilizam alguns instrumentos da biologia, da geologia e também da paleontologia para poder, né, intensificar suas pesquisas e trazer um pouco mais dessas respostas que, né, cabe para a gente. O arqueólogo, ele estuda principalmente os fósseis, né, juntamente com o paleontólogo, e objetos, né, esculturas antigas, vestimentas, armaduras, né, instrumentos para guerra, tudo que for objeto antigo é utilizado para o estudo do arqueólogo. E claro que eles não ficam presos a isso, eles vão usar também o conhecimento do biólogo, né? O biólogo ele estuda a estrutura da terra, o biólogo ele estuda todos os seres vivos e tudo aquilo que envolve, né, a nossa vida na humanidade. O biólogo ele estuda também os vegetais, tudo que envolve o ar que nós respiramos, a vida na terra, né? Enfim. Eles também, os arqueólogos usam também os geólogos, que é o pessoal responsável por estudar, pesquisar sobre todas as estruturas da Terra, né? O núcleo da Terra, o centro da Terra, né? As rochas, enfim, sedimentos, toda essa questão de metal, rocha, com os geólogos, e todos os estudos dos geólogos são importantíssimos para o entendimento da pré-história. E o paleontólogo também estuda bastante os fósseis e todas as ossadas que são descobertas, né, em vários lugares do mundo todo. Bom, continuando, agora vamos falar um pouquinho sobre a discussão entre criacionismo e evolucionismo, que nós chegamos até a falar um pouquinho na sala de aula. O que é o criacionismo? O criacionismo, na verdade, ele é a teoria baseada, claro, óbvio, nos relatos bíblicos, que conta a história da criação. Qual criação? A nossa criação. Nós somos criados por Deus e conta a história que Deus nos criou, a história de que Deus nos mantém e a história de que Deus nos preserva, nos dá a vida nessa terra e nos promete a vida eterna, né? Nós encontramos, claro, na Bíblia. Qualquer dúvida sobre o criacionismo, a Bíblia responde. Então, o criacionismo, mesmo dentro do criacionismo, existem algumas vertentes. Existem os criacionistas que não creem em possibilidade nenhuma de mudança, de evolução, nada disso. Ele crê que nós somos exatamente iguais a Adão e Eva, né? São chamados de fixistas. E tem também os criacionistas que creem um pouco de evolução, que são chamados de microvariações, né? Vamos lá, vamos entender. Os criacionistas fixistas não creem completamente evolução nenhuma, nem mudança, completamente nada. Creem que nós somos exatamente iguais a Adão e Eva. E tem os criacionistas que acreditam nas microvariações ou na microevolução, né? Acreditam que haja uma pequena mudança entre nós
e quem era Adão e Eva, entendeu? Ou seja, e como é que a gente pode notar essa diferença? Através, segundo os especialistas, através da nossa altura. Uns são maiores, outros são menores. Alguns povos são maiores, outros povos são menores, né? Alguns chegam até determinar que uma certa seleção, né? Dizem que os brancos, os negros, em relação a isso eu não acredito, mas acreditam sim que haja alguma pequena evolução, né? Basicamente, o criacionista, ele crê em Deus, tem muita fé em Deus e temor. O criacionista, ele crê na criação de Deus, ele crê que nós somos filhos de Deus e crê que nós estamos esperando o retorno de Deus para nós e na vida eterna, claro. Já o evolucionista clássico, né, se é que eu posso dizer assim, é bem diferente. O evolucionista, ele não crê muito, né? Alguns não crê até mesmo em Deus. Outros não crê na presença de uma religião. A maioria crê que nós viemos de uma evolução e que essa evolução acontece há mais ou menos 6 milhões de anos e que nós ainda estamos passando por essa evolução. Estou meio rouco assim porque a gripe aí, né? Então, não é o corona não, pelo amor de Deus. Então, o evolucionista, ele crê que nós vimos de um primata. Aliás, desculpe, esqueci de avisar, de falar. A teoria evolucionista, ele acredita que nós viemos de um primata e que esse primata surgiu há mais ou menos 6 milhões de anos atrás. E quem criou toda essa teoria, aliás, formulou toda essa teoria e juntou em um livro chamado O Livro das Espécies, foi um inglês chamado Charles Darwin. Charles Darwin, cheguei até a comentar sobre isso com vocês, ele era um cientista, um pesquisador, um biólogo, e ele rodou várias partes do mundo, pesquisando as pessoas, os vegetais, os animais, rochas, tudo, a floresta, matas, enfim, rios, e chegou à conclusão de que nós viemos sim de um primata e que nós passamos por uma evolução. Não foi ele quem criou essa ideia já é uma discussão muito mais antiga, mas ele quem criou, de fato, estruturou, essa teoria, né, de que nós viemos de um primata e que esse primata deu origem ao homem e deu origem também ao macaco. E é um erro crasso o que as pessoas dizem por aí. Nós não viemos do macaco, não é isso que a teoria evolucionista diz. A teoria evolucionista diz que nós viemos de um primata e que esse primata deu origem ao homem e deu origem ao macaco. Deu para entender? O primata, que nem o próprio Charles Darwin soube me dizer aqui, né? O nome real dele, como ele era, enfim, mas diz que existe esse primata, que esse primata deu origem ao homem e deu origem também ao macaco. Dois seres, duas espécies. Professor, mas por que as pessoas dizem que o homem veio do macaco? Talvez por conta de algumas semelhanças, né? Andar com as duas pernas, a inteligência que o macaco, querendo ou não, tem uma capacidade de entender as coisas maior do que outros animais. Enfim, então, muito por conta da semelhança que as pessoas acreditam que nós dizem isso, né, que nós viemos do macaco, e por não entender o que o próprio Charles Darwin disse. E essa evolução, aliás, desculpe, vou voltar um pouquinho. Os evolucionistas, existem também algumas vertentes. Existe aquele evolucionista que acredita na macroevolução. O que seria essa macroevolução? Essa grande evolução, né? Onde essa grande evolução seria exatamente isso, a evolução do homem em mais ou menos 6 milhões de anos atrás, e que alguns também acreditam na existência de Deus, que são os evolucionistas teístas, né? Pensa só,
os evolucionistas que acreditam na macroevolução, que acreditam sim nessa evolução, e os evolucionistas teístas, que é o evolucionista que acredita na evolução ou em um tipo de evolução e também acreditam que existe um ser superior que nos criou. Então já é um pezinho ali da nossa religião, né? Enfim, agora eu quero falar com vocês, já para finalizar aqui, como se deu essa evolução, né? Quais são os seres hominídeos que existem segundo a teoria evolucionista. Primeiro, segundo Charles Darwin, o primeiro ser hominídeo que surgiu depois do primata foi um ser chamado de Australopithecus. É um nome feio mesmo. Australopithecus. E esse Australopithecus surgiu há mais ou menos 6 milhões a 5 milhões de anos atrás, lá no centro do continente africano, e do centro do continente africano, esses primatas migraram, proliferaram, claro, óbvio, e foram migrando em milhões e milhões de anos para o norte, para o leste e para o oeste da África. Tanto que do norte da África expandiram-se para a Europa e para a Ásia também. Então, esse Australopithecus, ele eram bem primatas, né? Andavam com as 4 pernas, que o Charles Darwin chama de patas, né? Chamava de pata, com as 4 patas, e caçavam, né? Coletavam os frutos, o que tinha para comer e se alimentavam. Há mais ou menos 3 milhões de anos atrás, nós temos aí o Homo erectus, que é o homem, porque erectus, porque ele passa a andar com as 2 pernas, né? Com as 2. Charles Darwin chama de pata, mas nós chamamos de pernas. Então, com as 2 pernas, então ele passa a ser um homem normal, como a gente conhece, normal entre aspas, né? Mas passa a andar com as 2 pernas, fica ereto como nós somos hoje em dia, né? Então, esse Homo erectus, ele passou também a ter novas habilidades para caçar, para pescar, né? Tanto que como eu posso dizer, quem vem depois dele é o Homo habilis, é porque adquiriu novas habilidades, né? Novos instrumentos para caçar, para pescar, fazer a lança, fazer até uma flecha, né? Porque antes eles caçavam com uma pedra mesmo que encontravam na rua, com um pedaço de pau na rua, não, né? Desculpe, no meio do deserto, da mata, enfim. Então eles caçavam com o pau que achava, com a pedra. Agora não, agora eles passaram a trabalhar a pedra, já é Homo habilis, passaram a trabalhar essa pedra, deixar a ponte aguda, amarrar, né, com cipó ali no pedaço de pau, para poder conseguir caçar ou até mesmo pescar, né? E segundo Charles Darwin, a penúltima fase é o dos Homo sapiens. O que significa sapiens? Sapiens vem de sapiência, do latim, né? Que significa sabedoria. É a fase em que o homem passa a ter novas sabedorias, passa a usar mais o raciocínio, passa a evoluir também a sua cabeça, o seu cérebro, né? Que seria os primórdios de nós, que segundo Charles Darwin somos os Homo sapiens sapiens, certo? E segundo Charles Darwin, estamos passando ainda por essa evolução. Não percebemos, claro, porque essa evolução, segundo Charles Darwin, acontece em milhões e milhões e milhões de anos. Ok? Depois eu vou passar uma atividadezinha para vocês e até a próxima.